Bom dia a todos. Lá no Japão é boa noite, tá? Porque lá é 10 da noite. Pode ser que o pastor Fábio e o pastor André estejam assistindo. E glória a Deus. Que o Espírito Santo faça o que Ele quiser. Que use a minha vida, não só pelo que eu planejei ministrar, mas por aquilo que Ele planejou. Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma rede de transmissão que eu envio em todos os cultos lives, eu envio a mensagem, o posterzinho lá, sobre as lives e sobre os cultos, sobre as transmissões. E geralmente eu coloco mais ou menos o tema. E nesse último eu coloquei assim: estejais atentos. Mas aí, atentos ao quê? Eu digo, atentos aos tempos. Muito bem. Jesus falou algo que geralmente eu costumo citar aqui. Ele diz lá em Atos 7: tem tempos e épocas preparados pelo Pai do Senhor para o poder. Apesar que em Deus não há tempo, não existe o tempo cronos, Ele é o Kairos, porque Ele já vê tudo e Ele já estabeleceu tudo, eternamente tudo. Mas tem os lampejos dos tempos eternos que se cumprem aqui na terra, as palavras que foram ditas, as profecias que foram ditas a respeito do seu povo, da sua igreja, e a respeito das coisas que se sucedem no mundo e as coisas que ainda vão acontecer no mundo. E como o nosso evangelho é louco para os que perecem, mas para nós que entendemos é o poder de Deus, eu creio que eu vou começar pelo fim, a mensagem. É tudo louco aqui. Eu poderia dizer essa parte aqui no final, porque ela é gloriosa. Aparentemente parece que não, mas dentro dela tem algo glorioso. A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18. Gostaria que você anotasse isso, se você não puder ver, mas seria bom você ver lá o que está dito e o que eu vou dizer aqui, evidente. E diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, porque nós vamos envelhecendo a cada dia. Porém, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. E diz assim: a leve momentânea tribulação. Olha o que diz no versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, não atentemos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O mundo e nós mesmos, os crentes, estamos passando por um momento de tribulação. Primeira coisa, a palavra diz que é leve e momentânea. Como leve e momentânea? Tem muitas pessoas que estão perdendo seus familiares, entes queridos, né? Muitos já partiram. Muitos dos nossos amigos, irmãos, tantas pessoas que eu conheço, e como muitos têm visto aí na mídia, já partiram. Essa pandemia tem afetado a muitos. E diz a palavra que é leve e momentânea. Sim, sabe por quê? O que acontece com tudo isso é uma produtividade de glória. Nesse tempo é onde mais Deus está produzindo glória. Até para os genuínos cristãos que já partiram, eles foram para a glória. Mas em nós que estamos aqui ainda por um tempo determinado por Deus, está acontecendo em nós glória, entendimento de muitas coisas que não entendíamos.
está produzindo em nós unção de Deus. E unção de Deus é glória, porque não é daqui, é do alto, é da glória. Está produzindo coisas extraordinárias no nosso coração. Revelação, profundidade, busca. Porque quanto mais você buscar, mais glória vai se manifestar na sua vida, é lógico. A palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, no último versículo, não sei se é 58, diz assim, que todo o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Aleluia. Pastor, ministro, que está assistindo, todos são ministros, porque de alguma maneira, você ministra alguém, você ora por alguém, você faz vigília por alguém. Então, não está sendo em vão isso. A tua oração não está sendo em vão. Chega um momento em que a glória se manifesta. É produção de glória. Aleluia. Não se esqueça nunca isso quando você estiver passando por uma tribulação. Você que é cristão vai entender e está entendendo isso perfeitamente, como eu estou entendendo. Como foi dito aqui, muitas pessoas estão com medo. E para muitos, infelizmente, está produzindo medo em vez de glória. Porque muitos de vocês não estão deixando, ou muitas pessoas, não vou dizer vocês, mas muitas pessoas não estão permitindo que a glória de Deus seja produzida nelas. Sabe por quê? Muitos estão mais dando ouvidos para outras coisas do que para a palavra, do que para as coisas de Deus, que é o momento em que se deveria buscar muito mais do que antes. Nós não somos mais daqui, entendam, nós passamos por aflições, mas isso vai te enaltecer mais, isso vai te aproximar mais de Deus, isso vai te aproximar de muitas coisas que Deus quer falar e não podia, mas aí Ele permite uma tribulação para poder te falar, para poder te revelar coisas profundas, sublimes, inusitadas, que você ainda não ouviu, que vocês ainda não sentiram, que vocês ainda não viram, vão começar a ver da parte de Deus. Você pode ter certeza disso, porque a palavra diz. Então o que eu estou dizendo, a palavra está dizendo, a glória de Deus está dizendo. Amados, vamos crescer, vamos evoluir com relação às coisas de Deus, justamente neste tempo. Quantas pessoas que em vez de se aproximarem estão se afastando. Mas eu quero mencionar coisas acerca deste tempo, porque é a respeito dos tempos. Então, abra sua Bíblia. E parece que estou começando pelo final mesmo, é isso mesmo. Abra sua Bíblia em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver um negócio que ele fala aqui. E Deus me mostrou algo hoje mesmo, que eu não tinha reparado, mas o Espírito Santo me fez reparar e me levou a esse entendimento, lógico, porque é Ele que faz, hein? Ok, vamos lá, queridos do Senhor. Está aqui, a partir do versículo 1 de 1 Coríntios, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos falar aqui do versículo 1 ao 8. Seja revestido com essa palavra. Comece a ser maduro com essa palavra. Comece a ter o discernimento com relação às coisas que o próprio Espírito está inserindo no teu coração com estas palavras. Com certeza. Você vai entender muita coisa como eu, que não entendia. Mas, irmãos, acerca dos tempos, estou falando de tempos, e das épocas, não necessitais de que vos escreva. Falou, para vocês, crentes verdadeiros, povo de Tessalônica lá, que Paulo gerou, onde Paulo fundamentou o reino de Deus, fundou o reino de Deus. Eles não precisavam saber disso, porque eles já sabiam. É isso que ele está dizendo. Pois vós mesmos sabeis, está vendo? Muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Vou te mostrar que esse dia do Senhor que ele está dizendo aqui, não é o arrebatamento. Posto, não é o arrebatamento. Impressionante. Está aqui.
Quando andar dizendo a paz e segurança, então lhes, ele está falando lhes sobre que não é para eles. Não é para estes que Paulo está dizendo assim, vós muito bem sabeis disso. Por isso não há necessidade que eu vos escreva, vocês já sabem, porque vocês andam na luz, no dia. Quando ele fala dia, andar na luz de Cristo, aleluia. Então, quando disserem, lhes sobrevirá para eles repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, que de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Por que nós não vamos estar aqui? Não vai nos surpreender. O dia do Senhor, como ele está dizendo lá no versículo 2. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Se você anda pela palavra, pela luz de Cristo, você não está em trevas, você está na luz. Você está segundo o querer e efetuar de Deus. Você está segundo o céu na sua vida. O céu está na sua vida. Você está andando pela luz de Cristo. Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Então você não está em trevas. Você sabe de tudo que está acontecendo, como diz lá logo no início. Você sabe muito bem que está te produzindo glória, está produzindo entendimento, revelação, uma sensibilidade, intimidade muito maior que com Deus. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Enquanto esses demais estão em trevas, não, nós estamos na luz. Nós estamos sóbrios, vigilantes. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Deixa eu te dizer, essas três coisas que ele está dizendo aqui, está dito em 1 Coríntios 13:13, que o que vai ficar, o que vai permanecer, é a fé, a esperança e o amor. Nesse quesito fé, é onde tem a produção de todos os outros dons. Está tudo neste contexto de fé. Porque sem fé não tem como você ter ativado todos os outros dons que vão permanecer para sempre, porque são irrevogáveis. Você vai subir com a fé, porque ela está no Espírito. E dentro desse pacote, vamos dizer assim, fé, estão todos os outros dons. Esperança, que esperança é essa? Cristo em nós. Cristo em nós, essa é a esperança. Que Cristo sempre vai estar em nós. Os que creem. E o amor. Paulo fala ainda lá que o maior é o amor. É o amor de Deus que já está inserido no nosso coração. Ok. Então, todos esses quesitos, ou todas essas coisas, estão naqueles que creem e que andam na luz. Agora, que dia é esse do Senhor? O dia do Senhor é um período de 7 anos, de tribulação e grande tribulação. Não tem nada a ver com arrebatamento. A palavra de Deus diz lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Também lá está dizendo o dia do Senhor, que é o tempo da tribulação. Dia do Senhor são 7 anos. Então, nós que somos crentes em Cristo, nós necessitamos discernir isso, já que nós andamos na luz. Então, de fato, também eu vou te provar isso, mas fica aí, deixa eu ler para você o que diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, acerca desse dia do Senhor, que não é, vou falar de novo, desculpa, eu estar repetindo isso, não é o arrebatamento. Amém, Bruna? Acho que agora que você está vendo isso, está entendendo isso, mas eu vou dar explicação, eu vou provar que não é o arrebatamento. Amém. É tão fantástico as coisas de Deus, porque eu quero, o propósito é edificar a sua vida com isso.
Então seja edificado, amados. Vamos crescer juntos, vamos amadurecer juntos, porque nós vamos viver a eternidade juntos. Aliás, eternidade é eternidade juntos. Já que nós estamos já vivendo um lampejo da eternidade aqui na terra, porque ela está dentro de nós já. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. O que Paulo diz, a mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Tribulação e grande tribulação. Esse é o dia do Senhor. Como também está dito como terrível, e o dia do grande dia terrível do Senhor lá em Joel, que eu citei aqui 2:31. Está provado para você que a tribulação e grande tribulação. Tem mais aqui. O dia da angústia de Jacó, que está lá em Jeremias. Tribulação e grande tribulação, quando Deus vai tratar com Israel. Porque é o remanescente que vai ser salvo. O remanescente que fica ali, que vai descobrir por revelação, é lógico, porque eles vão começar a escavar, perscrutar isso, quando eles estiverem no maior aperto de toda a história. Eles vão ver que Jesus era o Messias deles, que Jesus, na realidade, é o Messias deles. Ali que os olhos espirituais deles vão ser abertos. E aí eles vão clamar. E ali vai ser o finalzinho da grande tribulação, quando Jesus vem para socorrer o remanescente fiel e salvá-lo. E destruir todos os exércitos que tiverem vindo contra aquele remanescente dos judeus. Mas, olha só uma coisa, mesmo ali em 1 Tessalonicenses, amados, vamos lá, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui que eu vou dizer para vocês. Já estou dizendo o final, né? Estou dizendo o final desde o começo. No mesmo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí do lado do capítulo 5, dos versículos 13 ao 18, que fala do arrebatamento, vocês vão ver que coisa interessante, viu, Diego? Viu, Éder, evangelista Éder? Não temos uma multidão aqui, são 5, hein? Meia dúzia. Para ninguém falar nada, hein? E pode, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Vai prestando atenção nisso. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você viu que ele tinha falado? A esperança está em nós, Cristo em nós. Amém, queridos? E os que não sabem, não conhecem, precisam conhecer, lógico, mas não sabem, eles se entristecem com os que já partiram. Porque eles não têm o entendimento. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Os corpos, porque o espírito e a alma já estão com Jesus, amém? Os corpos, a alma não pode estar aqui, nem o espírito, que já estão lá, mas os corpos estão dormindo, em estado dormente. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aí é arrebatamento, nós vamos ver aqui, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do próprio Deus, trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo, dormiram, em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Não duvide disso, hein? Porque se você duvidar disso, está duvidando do evento mais glorioso, do evento mais importante, que é o nosso encontro com Jesus nos ares. É a glorificação do nosso corpo, de corruptível para incorruptível, e de mortal para imortal, e o encontro, que é o mais glorioso ainda, o encontro com ele lá, estaremos de pé diante do Filho do Homem. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse isso. Seremos arrebatados depois nós que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Todos aí que perderam entes queridos, consolem-os. Eu disse outro dia na live, lá de uma irmã que estava inconsolável, que não estava aceitando a partida do pai, que era um pastor, hein? Já está lá com Jesus. E ela nem entrou nesse dia na live mais. Não sei se a irmã dela que estava pedindo, ore por ela, porque ela está inconsolável. Eu falei, você agora, depois que terminar a live de oração, você vai ligar para ela e vai ler essa passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, porque essas palavras vão consolá-la. Agora, o elan, a revelação disso aqui que ele está dizendo, que ele não está falando dia. Alô? Em questão arrebatamento, ele não está falando dia. Ele fala que dia? Lê aí de novo, ele está falando dia? Não, ele está falando do arrebatamento, ele não está falando dia. O dia do arrebatamento, ele não está falando o dia do arrebatamento. Porque ali é um lampejo da eternidade, que Jesus vem, pá! Porque diz, depois nós vamos ler isso, que Jesus disse lá em Mateus 24, a partir do 36, Jesus disse que, assim como nos tempos de Noé, depois eu vou ler lá, quando Noé entrou na arca, arrebatamento, eles não perceberam. Quando se deu arrebatamento, muita gente está falando, vai ser choque de avião, vai ser plá, 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 plá. Tudo bem, pode até acontecer isso. Mas eu quero dizer uma coisa, eles não vão perceber que houve o arrebatamento. Por isso que não está lá o dia do Senhor. O dia do Senhor é tribulação, grande tribulação, como eu já falei aqui 3 vezes. Mas o arrebatamento, ele não fala dia. Ele não fala dia do Senhor, melhor dizendo. Aleluia! Parece que vocês não estão gostando do que está dizendo aqui. Deus, essa é uma das palavras mais tremendas nas Escrituras. Aleluia. É isso que nos edifica e nos consola. Aqui está dizendo, consolar-nos uns aos outros com essas palavras. Diga aí para alguém que perdeu algum amigo conhecido ou um familiar, que vai consolar essa pessoa, com certeza, amados, porque está dito aqui, na palavra do Deus vivo. Isso é palavra viva, meu Deus, porque tudo que se diz respeito aos céus, à glória de Deus, é a vida abundante. O que está acontecendo, o diabo está fazendo, tudo bem, por uma permissão de Deus, que ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, inclusive, esse poder de eternidade, o poder dessa palavra se refere à vida abundante, que Jesus veio manifestar, e está sendo manifesto no seu coração. Oh, aleluia! Vamos discernir esse tempo, porque com discernimento nós vamos se aproximar muito, muito mais de Deus. Você que está aí, seja lá, aonde você estiver agora nesse momento, essa palavra eu creio que vai te edificar para a glória do Senhor, amados, porque tem muita gente que está batendo a cabeça, tem muita gente que está andando de um lado para o outro, desesperado, sem saber o que fazer, mas não é essa questão, não é isso. O importante é nós, nesse momento, nesse tempo, buscarmos muito mais a Deus ainda. Oh, glória a Deus, como é tremenda a palavra de Deus. Não fica entristecido, não fica cabisbaixo, não fica com medo, porque a palavra de Deus não traz medo. Eu falei outro dia na live, acho que na última live de sábado, ontem, né? Sobre essa questão do medo, que Deus não nos deu espírito de medo. É um problema espiritual esse que está acontecendo. E muita gente está abrindo a porta, o medo está batendo lá, e muita gente está abrindo a porta para o medo. Em vez de abrir a porta para o poder de Deus, está abrindo a porta para o medo. Amados, seja o que for, o Senhor é contigo. Seja o que for, o Senhor é conosco. Todos os dias, Ele está para sempre, o Espírito Santo está para sempre. Está dito na palavra de Deus, Ele disse, Ele não mente. Então isso é para nos capacitar, nos revestir, nos levantar, porque é o que está dizendo aqui, aleluia, produzindo glória, produzindo poder de Deus.
Você vai ver depois que passar isso, que vai ocorrer a chuva seródia, o grande avivamento. Eu vou dizer isso aqui daqui a pouquinho. Mas que tempo é esse? Vamos discernir? Ok. É um tempo importante? É um tempo importante. E a palavra diz aqui, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, mas o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eita. Se apartarão, é o que está acontecendo nesses dias. Tem pessoas que não estão aceitando a repreensão de Deus. Tem pessoas que não estão aceitando a palavra profética que vem muitas vezes para confrontar os crentes que estejam aí andando, cocheando entre dois pensamentos, andando de qualquer jeito, uma vida dissoluta às vezes. Eles não estão aceitando, amados, espera um pouquinho. A palavra quando vem, não vem para destruir, exortar, edificar e consolar, essas três coisas. A palavra profética faz essas três coisas. Mesmo que seja de confronto, o confronto vem para encorajar, para ele entender, eu preciso me alinhar com Deus, eu preciso pôr algumas coisas no lugar que estão fora de lugar, eu preciso ajustar minha vida com relação a Deus. É isso. Olha o que está dizendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu estou te levando o discernimento desse tempo pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então não fique assustado com o que está acontecendo, inclusive na igreja. Muitas coisas. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar por quebrantamento do coração. Não, Senhor, me prospera. Deus já te prosperou, mas tem um tempo determinado para que essa restituição, essa transferência de riquezas aconteça. Isso vai acontecer. Não se preocupe, eu vou te provar aqui. Ok, 2 de Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3. Agora é segunda, não 1 de Timóteo, mas 2 de Timóteo, capítulo 3. O que está acontecendo neste tempo? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não por causa da tribulação, não é isso, por causa de acontecendo, vírus, etc. e tal. Não. Por causa das pessoas. Por causa das pessoas, o que vai acontecer? Liberação de muitos demônios por aí. E diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É o que está acontecendo. Ou você vai dizer que não está acontecendo isso? Está acontecendo isso sim. Quantos filhos não estão aceitando a repreensão dos seus pais? E estão se rebelando contra eles, estão sendo desobedientes. Não só pais e mães biológicos, mas pais e mães espirituais. Escuta isso. Quantos estão sendo ingratos? Eu nunca vi tanta ingratidão como nesse tempo. É impressionante. É impressionante. Porque quando você é ingrato com pessoas, você está sendo ingrato a Deus. E está usando essas pessoas para te abençoar, muitas vezes para te dar uma palavra, para te dar uma direção. Agora, sem afeição natural, irreconciliável, por mais que você diga, por mais que você repreenda, exorte, por mais que você oriente-os, eles não vão aceitar. Eles vão ser atrevidos, orgulhosos. Orgulhoso não aceita a exortação, a repreensão. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. A palavra está dizendo para você se afastar deles. E tem pessoas que não adianta você pregar para elas. Mesmo muitos de dentro, que você muitas vezes chega lá e não, é assim, essa. Tudo bem, você pode suportar, você pode dar suporte, mas não que você vai ter que andar sempre com eles. Olha o que a palavra está dizendo: afasta-te deles, porque tem momentos que você vai lançar pérolas a porcos, e não se lança pérolas aos porcos, porque o que você sabe da parte de Deus são pérolas para aqueles que precisam ser salvos, para aqueles que têm um coração quebrantado e que vão aceitar e vão se converter, vão ser libertos.
Mas tem muitos que não aceitam mais e que vão estar com 5 pedras, 4 pedras nas mãos para te atirar em você. Não dê essas pérolas para eles. Então está aqui, afaste-te deles, porque isso nós estamos vendo esse tempo mesmo. Por isso que eu falei, vamos discernir nesse tempo alguma outra coisa também que nós vamos discernir já, e nós vamos falar agora sobre isso. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, como nos dias de Noé, né? Mas apóstolo, você sempre cita essa passagem. Mas vamos ver, dos versículos 36 ao 44, porque eu creio que não disse até o fim do texto ali. Mas nós vamos ler agora, em nome de Jesus, Mateus capítulo 24, a partir do 36. Aleluia. Aproveite esse tempo, amados. Aproveite muito bem esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Jesus diz assim, porém, a respeito, por que ele disse isso? A respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque é o seguinte, ele não vai dizer nunca o dia determinado. Você lembra que eu disse isso? Quando eu citei 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, que ali Paulo não fala o dia, porque não é necessário dizer o dia, apenas para você ficar atento a tudo que está acontecendo e se alinhar com Deus, se posicionar. Quantas vezes nós falamos isso sobre se posicionar, e quantas pessoas não têm se posicionado? Muito pelo contrário, tem se levantado muitas vezes contra você. Eu sou apenas um instrumento de Deus, não me julgue. Julgue a profecia, mas não o profeta. Ok. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui ele vai falar de arrebatamento. Amém? Que eu vou te mostrar aqui. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. É o seguinte, no versículo 38 ele está dizendo, como nos dias anteriores ao dilúvio, a tribulação e grande tribulação, eles estavam comendo, bebendo, dormindo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo uma vida normal. Eu vou dizer uma coisa, as coisas vão voltar ao normal. As coisas vão ser normalizadas. A pandemia vai passar. Jesus não vai voltar agora. Exatamente nos dias da pandemia, em que fica em casa, e está todo esse negócio de medo e de tanta coisa acontecendo, lógico, está vindo essa enfermidade para muitos, porque aqui as coisas estavam normais, quando se deu o arrebatamento, é isso que ele está dizendo, as coisas voltaram ao normal, comiam, bebiam, casavam. Quantas pessoas estão postergando o casamento por causa disso? Mas aqui não, elas voltaram a se casar. E muitos voltaram a se dar, né, em casamento. Aqui ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo prostituição, relação com demônios e por aí vai. O que aconteceu lá, os anjos deixaram o seu principado e vieram e escolheram mulheres formosas que eles encontraram e se casaram com elas. Tiveram relação com elas. Daí que vieram os nefilins, os gigantes. Ok? É isso mesmo. E aqui está dizendo as duas coisas. Vão se casar, normal, vão comer, vão beber. Como também ele diz em Lucas, capítulo 17. Mas fica aí, deixa eu ler para você, porque nós vamos voltar em Mateus, eu não li tudo. Eu não li tudo. Que eu preciso ler para vocês, para te provar que ali ele está falando de arrebatamento, não de tribulação. Tribulação e grande tribulação vai ser o dilúvio. Ele se refere a esses dias falando sobre o dilúvio. Mas aqui diz assim, Lucas 17, versículo 28. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o arrebatamento,
Choveu do céu fogo e enxofre, os consumiu a todos. Tribulação e grande tribulação. Então aqui também está dizendo, as coisas vão voltar ao normal. Porque aí eles, de novo, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, vão trabalhar normalmente, vão comer e beber normalmente, vão se encontrar normalmente, vão ter reuniões de novo na igreja, presencial. Hey! Sim! A palavra é indiscutível, não deixa margem para dúvida, nunca vai deixar. A palavra de Deus é precisa, entenda isso. É a única coisa que não causa engano a ninguém, nem confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Muitas pessoas estão confusas porque não estão pautadas na palavra de Deus, estão fora desse parâmetro que é o poder desta palavra. Ei, aleluia! Voltando lá em Mateus 24, amados. Vamos continuar. E aí, quando ele fala que não perceberam, né, quando Noé entrou na arca, não perceberam. Quando aconteceu o arrebatamento, isso que eu disse aqui, agora é pouco. Quando aconteceu o arrebatamento, eles não vão perceber que Jesus veio nos ares e levou um monte de gente. Em primeiro lugar, não são todos que vão subir. Não quero assustar vocês. Por isso que é bom aqueles que estão desalinhados correrem e se alinhar. Oh Deus! Faz essa obra aí hoje na vida de cada um que está assistindo. Pai, que essa palavra venha trazer uma corrida para esse acerto. Porque nós estamos na corrida. O reino te provoca uma corrida, que é a corrida da fé, como Paulo disse, 2 Timóteo 4. Aleluia! Só quem ganha o prêmio é aquele que corre, luta legitimamente, como se estivesse no estádio. O que leva o prêmio é o que chega na frente. Eita, nós vamos subir, em nome de Jesus. Amém, amados? Ok. Aí veio o dilúvio, a tribulação e levou a todos. Tá bom. Versículo 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Arrebatamento. Ele está falando disso. Amém, intercessora profeta Regina? Ela diz amém, levantou a mão. Glória a Deus. Ok, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Geralmente quem trabalhava na moenda, que era moendo o trigo, depois da colheita, eram mulheres. Mas aqui também se refere a duas igrejas, a dois estilos de comportamento. Vou parar por aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não está falando dia do Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Ok, então é o seguinte, aqui Jesus traz um ênfase para que nós estejamos, no versículo 44, ele fala isso, de nós estarmos apercebidos com o quê? Com relação aos tempos, ficarmos atentos com relação aos tempos. Então é hora, é um momento de nós estarmos com mais atenção a isso, porque lembre-se, eu vou repetir, não quero ser prolixo, mas amados, entenda isso, em nome de Jesus. As coisas vão voltar ao normal, vão ser normalizadas, e é aí que mora o perigo. As pessoas entrarem de novo no oba-oba, e continuarem deixando o mundo invadir o espaço delas, que é onde deve habitar o espaço do reino de Deus. Vão voltar aos modismos, aos entretenimentos, como eu disse, ao oba-oba, a uma vida dissoluta. É aí que o negócio vem, que acontece o arrebatamento. Vamos discernir, vamos estar atentos a isso, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida. Oh, aleluia! Amados, por isso que, por exemplo, nós vamos cear agora, certo?
E eu considero esse momento o mais sublime que tem com relação aos eventos do reino, porque você está renovando a aliança com Cristo. É uma renovação. Você está participando da carne e do sangue, e você está se integrando, você está no momento que você mais está ligado ao corpo de Cristo. Não importa que você esteja aí na sua casa, não esteja aqui presencialmente, mas é importante que você esteja em espírito conosco. Porque se você ouviu e recebeu essa palavra, significa que você está a querendo para você, que você está abraçando, que você está se apropriando. E isso é muito importante. Como um tempo assim inusitado, eu posso dizer, e que vai passar, e que é um tempo mais eloquente para que as coisas de Deus ou a glória de Deus cresça na sua vida, também concomitante a isso vão acontecer muitos milagres, estão acontecendo muitos milagres. Eu vejo pelas próprias lives de oração, os milagres acontecendo, coisas assim, muitas vezes nos pequenos detalhes, Deus manifestando milagres. Oh, glória a Deus, amados. É impressionante isso, é glorioso isso. Agora deixa eu te falar antes de nós cearmos. Tá vendo uma profecia? Eu vou julgar a profecia, não vou julgar o profeta, porque isso não se faz, ok? Que é o seguinte, que dia 30 vai vir o cavaleiro da morte, e vai destruir um monte de gente, muitas pessoas vão cair no meio da rua, cair nos supermercados, muitas pessoas vão sucumbir. E não, você agora entra dentro de casa, passa azeite na janela, nas portas, fica lá quietinho, fica lá, vigiando quietinho, porque vai descer. Quer dizer, os crentes que estiverem na rua não podem ficar na rua, porque vai ser uma coisa terrível. Deixa eu dizer uma coisa, o cavaleiro da morte, ele vai ser solto na grande tribulação. É só você ler lá Apocalipse capítulo 6, quer que eu leia para você? Que você vai ver. Eu creio que muitas pessoas estavam esperando eu dizer isso, então eu vou dizer. Aqui nós não vamos estar mais aqui. Aqui já vai ter acontecido o arrebatamento, porque Paulo fala no mesma passagem que nós lemos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que Deus nos livra, logo depois do versículo 8, Deus nos livra da ira vindoura, vai ser o tempo da ira, e nós vamos ser livres disso. Muita gente está falando que nós vamos passar a tribulação. Não vai, não vai, escuta o que eu estou dizendo, não vai, mesmo, porque senão não teria dito que Deus nos livraria da ira vindoura. Por que razão ele ia dizer isso? Ele está dizendo que Deus nos livra do dia terrível do Senhor, do dia do Senhor. Deus vai nos livrar disso, que vai ser a ira de Deus, o julgamento, o juízo. Ok, diz assim, primeiro sai o cavalo branco, que é o anticristo, não é Jesus, aqui é o anticristo. Ok, depois ele diz aqui, ok, no versículo 8 de Apocalipse 6, olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro chama-se Morte. Ele vai vir só aqui nesse tempo, vai ser liberado, melhor dizendo, neste tempo. E o inferno o seguia, foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação, amados. Ok? Não é agora, não é dia 30. Amém? Então, seja fortalecido com essa palavra. Não é por isso que você vai ficar no oba-oba, não é isso. Eu creio que você precisa continuar orando, buscando, ali, no seu particular com Deus também, sim, é lógico, orando junto com seus familiares, orando nas lives, orando nos Zooms. Glória a Deus, receba aí, em nome de Jesus. Então vamos renovar a nossa aliança com Cristo.
Mas antes eu quero fazer uma oração pelo pastor Vladimir. Que todos vocês, eu gostaria de pedir, vocês que estão em casa, vamos ficar de pé para nós orarmos por ele. Uma posição de guerra, uma posição de soldado, de guerreiro de Deus. E estão passando um momento ali de tribulação, né, família? Mas eu creio que Deus está produzindo neles eterno peso de glória, acima de toda comparação. Senhor Santo, Deus vivo, Deus fiel, Deus eterno, que o Senhor possa livrar o pastor Vladimir dessa maldita doença, este maldito vírus que amaldiçoamos, esse vírus Covid-19, agora. Espírito de glória, toma os pulmões dele e vivifica os pulmões dele. Vivifica-os com grande poder, Pai, eliminando toda inflamação, todo mal que se abateu ali, Pai. Elimina toda inflamação que veio na corrente sanguínea e atingiu os pulmões. Nós te pedimos o revestimento nesses pulmões, revestimento da tua glória, o poder do teu Espírito agora. Deus! Nós cremos que ele já deve ter recebido a adoração e o louvor da Letícia, da filha dele. Amém. Que ali, muita unção, o fez, o declarou, cantou para ele. Senhor, que seja o momento da cura. O Senhor usa quem o Senhor quer. Que seja o momento da grande revelação na vida dele e que, de fato, ele saia dessa. E que o Senhor possa fazer uma grande obra ali, Pai. Nós te pedimos, rogamos, clamamos ao Deus eterno, ao Deus infalível. Pai, entra com a tua providência e manifesta ali o teu poder, Pai, e vai revestindo cada um da família. Agora te pedimos que cada um seja envolvido pelo teu poder e pela tua glória, uma glória muito maior, muito mais densa. Venha cobrir a cada um. Jesus, nós te pedimos. E que logo venha um testemunho glorioso para te engrandecer, Pai, para que muitos sejam edificados na fé, muitos sejam edificados no poder do acontecimento da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok.